Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos à nossa aula, mais uma vez. E dando continuidade à parte de funções, iremos iniciar uma parte mais atraente, uma parte um pouco mais atrativa da parte de funções, que são as funções do primeiro grau e do segundo grau, tá? Para encerrar a parte de função e entrar na reta final com a parte de matemática financeira, combinatória e probabilidade. Mas, para poder ver essa parte de função do primeiro grau, né? A gente já viu a parte introdutória e tal, foi rapidinho, mas assim, no meu entender foi produtivo, né? A gente atingiu o que é cobrado no edital. E agora, essa parte de função primeiro grau, que é onde tem as questões que são mais, tipo, situações, problemas, beleza? E aí, a definição de função primeiro grau. Função primeiro grau é toda função que tem essa característica aqui, ó. F de x igual a ax mais b. E não existe restrição para esse tipo de função. Tipo, a e b são números reais. A e b pertencem ao conjunto dos reais. Então, pode ser que eu tenha uma função do primeiro grau dessa forma aqui, ó. F de x igual a 2x. Observe, valor de A é 2, valor de B é 0. Eu posso ter uma função f de x igual a 2x menos 1. Beleza, A igual a 2, B igual a menos 1. Eu posso ter f de x igual a 5. Posso. A igual a 0, B igual a 5. Todas as funções aqui são funções do primeiro grau, tá? Esses três exemplos aqui de função do primeiro grau. O valor de x pode ser positivo ou negativo, não tem nenhum problema. Vou colocar até aqui para não achar que tem problema. F de x igual a menos 2x. Sem nenhum problema, a gente consegue identificar com facilidade. Olhando para essa função aqui, tá? A primeira função, existe uma dica para você identificar se essa função ela está crescendo ou se ela está decrescendo. Você vai olhar, você tem duas situações. Primeiro, olhando a função. Segundo, olhando o gráfico. Nós não estamos vendo o gráfico, estamos vendo só a função. Então, sempre que você olhar para esse daqui e você ver que o valor de A ele é menor do que 0, é porque a função ela é decrescente. Olhou para o valor de A, menor que 0, beleza, decrescente. Já na segunda casa, olhando para o valor de A, você vê que é maior que 0, a função é crescente. E olhando aqui, viu que o valor de A é igual a 0, como é o caso aqui, observe que não tem o A, porque o valor de A é igual a 0, a gente chama de função constante. Beleza? Bom, como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Primeiramente o nome de cada coisa, tá? Só para especificar. Isso daqui a gente chama de coeficiente angular. E esse daqui a gente chama de coeficiente linear. Importante saber o nome dessas coisinhas aí. Beleza, identificamos cada um, que é cada uma coisa. Como é que é o gráfico dessa funçãozinha? O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Então sempre lembrar disso. Gráfico de uma função reta. Função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Essa reta pode ter dois tipos de configuração. A gente chama isso aqui de plano cartesiano, vocês devem saber, né? Isso é o gráfico de uma função crescente. Isso aqui é o gráfico de uma função decrescente, tá? O valor que o gráfico, que é a parte vermelha, toca o eixo Y, é o valor de B, é o coeficiente linear, assim, ó. Aqui, ó. E o valor onde o gráfico toca o valor de x, a gente chama de raiz. É a raiz da função. Aqui
e aqui. Beleza? E aí como é que eu acho isso, tá? Beleza. Vamos primeiro ver essa questão e depois mostrar para você como é que constrói um gráfico desse, tá? É fácil, muito fácil. Mas pega essa função aqui, ó, f de x igual a 3x menos 1. Se a pessoa disser assim, determine a raiz dessa função. É a coisa mais fácil do mundo. É o que a gente já viu aqui nas aulas anteriores. É resolver a equação do primeiro grau. Observe que o gráfico está passando pelo eixo x. Observe que o que é o eixo y, que é o eixo x, né? X e y. E observe que quando o gráfico está tocando o eixo x, ele está exatamente em cima do zero em y, né? Observe que esse ponto aqui, ele não tem deslocamento para cima ou para baixo, ele está bem em cima do zero, em y. Em x ele se deslocou, mas em y ele não tem deslocamento. Entendeu? Feito aqui, ó. Aqui tem um deslocamento em y, está subindo aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, ele tem um deslocamento aqui, ó, em y. Mas esse ponto aqui não tem deslocamento em y. Então, o que eu quero fazer? Eu pego essa função e igualo ela a zero. Vai ficar assim, ó. 3x menos 1 igual a zero. Ou seja, eu igualei f de x a zero. Né? F de x, que é y. F de x ou y é a mesma coisa. Até colocar isso daqui. F de x é y. Ok, e agora? É só resolver. Bom, como é que resolve aqui? Ó, repito, 3x. O 1 que está negativo passou para o outro lado positivo. O x vai ser igual a 1 dividido por 3. Pronto. Achei aqui a raiz. Isso quer dizer que esse gráfico, ele passa em x, nesse valor aqui, 1 sobre 3. Então, isso é a raiz da função. Vou especificar aqui. Agora, vamos mostrar como é que é o gráfico dele. Como é que eu vou construir o gráfico dessa função? Como é que se constrói isso? Bom, é muito fácil. Você pega a função é essa aqui, ó. F de x igual a 3x menos 1. Olhou para o valor de A, já sabe que essa função é crescente porque o valor de A é positivo. Então, já sei que o gráfico tem essa configuração aqui. Função crescente. E aí vocês vão entender ainda melhor quando eu mostrar para vocês o gráfico. O que a gente faz aqui, pessoal? Eu faço o seguinte, ó, eu boto assim, ó, faço uma tabelinha x e y, que é 3x menos 1. E aqui eu faço uma tabela mesmo, assim, ó, com esses valores aqui. Ó. Eu aconselho sempre os mesmos valores. Quais são os valores? Ó? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui a gente vai, onde tiver x, jogar aqui. Então é f de menos 2. Aí fica 3 vezes menos 2, menos 1. Presta atenção nos números inteiros, tá? Ó, mais com menos, menos 6, menos 1. O resultado disso daqui dá menos 7. Tem que lembrar os números inteiros, né? Sinais iguais, repete sinal e soma. 3 vezes menos 1, menos 1 da fórmula. Então ficou menos 3, menos 1, que no caso dá menos 4. Depois, 3 vezes 0, menos 1. 3 vezes 0 é 0. E 0 menos 1 dá igual a menos 1. Depois, 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 dá igual a 2. Depois, 3 vezes 2, menos 1. Aqui dá 6. 6 menos 1 dá igual a 5. E o que fazer agora? Ligar pontos. Não tem muito segredo. Eu vou apagar, porque fica mais fácil a gente fazer aqui. Mas... as pessoas geralmente não são muito fãs de fazer gráfico, né? Graças a Deus que a prova de concurso, a prova de vestibular, né? Ela é uma prova de marcar. Então,
Eu não vou precisar fazer, mas eu vou precisar entender e interpretar o que é um gráfico, tá? Mas aqui a gente tem que mostrar como é que se constrói o gráfico, tá? Então, tá aqui, ó, o plano cartesiano, tá troncho. Na lateral você faz, você pensa que tá reto, mas não tá. Agora ficou. Aí, de maneira organizada, eu faço o seguinte, ó. Isso aqui já é a organização, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tem que até fazer mais aqui. Isso é uma organização, pessoal. Organização para que você veja melhor o gráfico. Se você vai construir gráfico, o que eu aconselho? Que você pegue uma régua, ou que você seja muito, cuidadoso. Quando você for colocar as distâncias, daqui para cá, se você botou, 2 dedos, as outras têm que seguir esse mesmo padrão, para que não fique desproporcional. E aqui também, tá? Ó. Geralmente eu tenho feito isso, ó. Então isso vai fazer com que o gráfico fique bem feito. Vocês vão ver. Vamos ligar agora esses pontos aqui, ó. Menos 2 com menos 7, menos 1 com menos 4, 0 com menos 1, 1 com 2, 2 com 5. Então é simples assim. Quando o x for igual a menos 2, o valor de y for igual a menos 7. E aí eu vou fazer assim, ó. Paralelo a esse daqui, eu vou fazer esse daqui, ó. Eu vou tracejar assim, ó. Cheguei ao menos 7, vou pegar o menos 7 e fazer paralelo a esse daqui. Passei aqui, ligou os pontos. Tocou, ligou. Agora, quando o x for igual a... Quando o x for igual a menos 1, y for igual a menos 4. Então, vou aqui, ó. Paralelo. Atenção, chegou aqui, ó, menos 4. Chegou aqui, marquei o ponto. Quando o x for igual a 0, y for igual a menos 1. Beleza, menos 1 aqui, ó. Tá aqui já o menos 1, ó. Quando o x for igual a 1, y for igual a 2, ó. De 1 para 2. Tá aqui o ponto. E quando o x for igual a 2, y for igual a 5. Ó. Vamos lá? E agora, vamos ligar esses pontos aqui. Observe que ficou bem feitinho aqui. E se você observar, veja esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é onde o gráfico toca o eixo X. É o que a gente chama de raiz da função. Lembra? A gente achou a raiz dessa função quando a gente pegou e igualou a função a 0, que é esse ponto aqui, ó. Então a gente pegou a função e igualou a 0, passou o 1 para o outro lado, depois passou o 3, está multiplicando, dividindo 1/3. Então esse ponto aqui é 1/3. E aqui está o gráfico de uma função crescente. Aí eu falei, vou explicar um pouco mais sobre o que é uma função crescente. Perceba uma coisa. Quando x é igual a 1, o valor de y é igual a 2. Certo? Quando x é igual a 2, o valor de y é igual a 5. O que a gente consegue concluir com isso? Que quando o valor de x está aumentando, o valor de y também está aumentando. Se você pegar para x igual a 3, só para você ter uma ideia, 3 vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 menos 1 dá 9, menos 1 dá 8. Ou seja, quando x é igual a 3, o valor de y é igual a 8, mais ou menos aqui. Aí seria um gráfico que ficaria assim. Viu a lógica? Ó. Ou seja, x passou de 2 para 3, aumentou,
e o y passou de 7 para 8, aumentou. Quer dizer que quando x aumenta, que y também aumenta, função crescente. Agora, quando é que a função ela é decrescente? Quando o valor de x aumenta e o valor de y diminui. Por exemplo, vou pegar uma função aqui, f de x igual a menos 2x. Tá? É uma funçãozinha pequenininha, certo? Que a gente não vai ter muito trabalho. E vamos colocar aqui os valores, bem simples para que você entenda. Quando x é igual a menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2 a menos 4 positivo. Quando x é igual a menos 1, aí fica menos 2 vezes menos 1, o resultado desse daqui é 2 positivo. Quando x é igual a 0, vai ficar menos 2 vezes 0 é 0. Quando x é igual a 1, vai ficar menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. E quando x é igual a 2, vai ficar menos 2 vezes 2, que o resultado desse daqui é menos 4. Veja o que está acontecendo agora com isso daqui. Ó. Essa é a função que a gente está trabalhando aqui. Você vai e pega um plano cartesiano aqui. Os valores são menos 1, menos 2, aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ok. E aqui eu tenho o plano cartesiano. Organizadozinho, tal, estou fazendo a organização, vou ligar os pontos. Preste bem atenção no que vai acontecer. Quando x foi menos 2, y foi 4, positivo. Ó. Tá aqui, ó. Liguei o ponto. Quando x foi menos 1, y foi 2, positivo. Liguei o ponto. Quando x foi 0, y foi 0. Quando x foi 1, y foi menos 2. Tá aqui. Quando x foi 2, y foi menos 4. Tá aqui. Se você ligar os pontos aqui, vai estar assim, ó. Ficou um pouquinho troncho, mas a culpa foi minha. Observe o gráfico dessa função. Pega o valor de x igual a 0. X é 0, y é 0. Beleza. Só vou marcar o ponto em cima do gráfico. X, quando um for 0, o outro também for 0, tá? Vai ficar aqui em cima. Mas quando x foi 1, observe que o valor de y diminuiu, ficou para menos 2. Quando o x aumentou para 2, o valor de y diminuiu mais ainda, foi para menos 4. Se eu considerasse que y era igual a 3, ia diminuir mais ainda, ia para menos 6. Quer dizer que quando o x aumenta, y diminui, a função é decrescente. Então, função crescente, x aumenta, y aumenta. Função decrescente, x aumenta, y diminui. Muito fácil, muito simples de entender. Ok, pessoal? Vamos para uma outra parte aqui do nosso estudo, que já é, né, nesse caso, a resolução de alguns exercícios. Tá? Tem um exercício aqui, que vocês estão vendo ele aqui agora, que é uma questão de prova, né? Inclusive da prova passada, a última prova foi essa questão aqui, e tem tudo a ver com função primeiro grau. Eu dei um exemplo, quando estava falando de função, de como seria uma pessoa que recebe um salário e isso é uma função primeiro grau. Agora eu vou dar um outro exemplo, que é a corrida de táxi. Hoje, a gente está muito acostumado à questão do Uber, né? Tipo, quando eu vou para Recife, eu particularmente eu não sou muito fã de dirigir em Recife, eu acho uma cidade muito caótica, principalmente quando o cara vai para curtir. E ainda por eu ser de lá, de Recife, e conhecer bem a cidade, eu acho mais fácil para dirigir. Por exemplo, Caruaru, que eu não conheço muito bem, aí acabo não sendo muito fã de ir para lá.
Eu não gosto de dirigir na cidade, eu acho muito chato tudo. Então, mas quando eu vou, geralmente eu pego meu carro, deixo em algum lugar e pego o Uber, porque lugares que a gente vai tão perto que se torna mais interessante você ir de Uber, você fica mais tranquilo e viaja e tudo. Só que antes de ter o Uber, existiam os táxis comuns. E quem já andou de táxi, né, vocês são mais novos aí, vocês vão lembrar disso, mas ainda tem isso em Recife, né, como eu falei, é raro você estar pegando um táxi, porque é caro. Mas como é que era antigamente, né? A gente entrava no táxi, aí já estava lá um valor. O cara deu chamada, nem sentei ainda, já está lá um valor. Mas o que era isso, né? Isso é o que a gente chama de bandeirada. Certo? E dependendo do horário, esse valor pode ser ainda mais alto. E o valor que aumenta de pouquinho, porque tem aquele taxímetro lá, que quando o cara está andando, né? O cara fica assim, olhando para o taxímetro, o cara está com pouco dinheiro, aí o cara está ali, olhando para o taxímetro e o valor aumentando. O cara diz, meu Deus, vou pagar, vou ficar sem dinheiro. Aquilo ali é um valor que ele aumenta a cada quilômetro, a cada metro que ele vai andando. Metro não, mas ele aumenta por um pedaço. Né? Eu imagino que seja por quilômetro. Tá? Eu não sei se é por quilômetro mesmo, se é a cada 500 metros, se é a cada 200 metros. Você vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Só que quando você entra no táxi, já está um valor lá, 4 e alguma coisa, 5 alguma coisa, 10, eu não sei quanto é que é, mas principalmente hoje, né? Faz muitos anos que eu ando de táxi mesmo. Quando eu vou para Recife é Uber. Mas a explicação disso aí é uma função primeiro grau. Como é que é uma função? Bom, veja só, o que você vai pagar por uma corrida de táxi? Vamos lá. Você vai pagar, né, um valor em função da quantidade X de quilômetro que tu vai andar. Esse valor aqui que tu vai pagar, né, vai ser o valor de uma bandeirada mais um valor aqui percentual ou um valor em dinheiro, tá? Vezes a quantidade que tu anda. Então aqui vai ter um AX aqui. E se você observar, B mais AX é a mesma coisa que AX mais B. Eu resolvi eu fiz um gráfico de uma função aqui que era 3x menos 1. Mas a função continuaria sendo a mesma se eu colocasse menos 1 mais 3x, né? Você concorda comigo? Porque somar A mais B é a mesma coisa que fazer B mais A. Então não existe essa diferença entre essas duas coisas. Então, lembrando a vocês, eu posso mudar a ordem, né? Tipo assim, primeiro colocar o coeficiente linear para depois colocar o coeficiente angular. E aí a questão diz o seguinte, em certa cidade, a bandeirada comum numa corrida de táxi custa R$ 4,32. Na bandeirada 1, o cliente paga R$ 2,10 por quilômetro rodado. E na bandeirada 2, ele paga R$ 2,54. Ou seja, geralmente quando é mais tarde e tal, ele fica mais caro. Então, aí ele diz, se Carlos pagou R$ 65,28 por uma corrida de táxi na bandeira 2, qual foi a quilometragem da sua corrida? Quantos quilômetros esse cara percorreu? Bom, aí primeiro a gente tem que identificar como é a função que ele está utilizando, né? Ele está dizendo que o valor da bandeirada custa R$ 4,32, veja só. Então tem f de x igual a 4,32 mais AX. Observe que eu ainda estou com essas variáveis que eu não sei, eu quero encontrar. Mas ele diz, na bandeirada 1, ele paga R$ 2,10 por km rodado. Na bandeirada 2, ele paga R$ 2,54. Então veja lá, bandeirada 1, vou colocar aqui, bandeirada 1, esse valor aqui, o A, é igual a R$ 2,10. Na bandeirada 2, esse valor aqui é igual a 2,54. E o x é a quantidade de quilômetros. Sempre entender isso. Por isso que é f de x, né? E a interpretação, porque não está ali a função, né? Você tem que montar essa função. E a interpretação é simples. E você tem que entender, ter esse mito da dificuldade. Porque é o seguinte, entenda.
Quando a gente está pagando por uma corrida de táxi, a gente vai pagar mais caro ou menos caro de acordo com o que a gente anda. Então, se eu estou no aeroporto e quero ir para o shopping Recife, é uma corrida de táxi relativamente curta. Mas se eu estou no aeroporto e quero ir para Casa Forte, eu vou andar bastante, porque eu vou sair ali pelo aeroporto, depois eu pego a Avenida Recife, vou embora para longe, pego a BR-101, saio lá na frente antes de chegar a Macaxeira. Pensa numa agulhadinha, é longe. Você vai pagar os olhos da cara. Mas se você vai pro shopping Recife, você vai pagar menos. Então, por isso que o F é de X. F de X, onde X é a quantidade de quilômetro rodado. Então não tem muita dificuldade. Vamos colocar como é que ficaria a função na bandeira 2. Até porque o cara está dizendo que pagou 65 na bandeira 2. Então eu não vou me preocupar com relação à bandeira 1 ainda. Eu vou montar as duas situações. Tá? Vê o que vai acontecer. Ó. F de X vai ser 4,32 mais 2,54, o quê? X. O que ele falou. Beleza? Agora, como isso daqui vai ser o que eu vou pagar, né? Eu coloquei F de X, mas você poderia colocar P de X, tal, não importa. Então, como é que funciona essa corrida de táxi na bandeira 2? Funciona da seguinte forma. Entrou no carro, se você entrou no carro, você não andou ainda. 0. Aí aqui está 4,32, eu vou multiplicar 2,54 vezes 0, porque você não andou ainda, e vai dar 4,32. Andou 50 metros, já vai pagar alguma coisa. Como esse cara pagou 65,28, você vê aqui, ó, pagou 65,28 igual a 4,32 mais 2,54x. Tá vendo aí? Se Carlos pagou 65,28 por uma corrida na bandeira 2. Pô, muito fácil agora. Pessoal, é fácil de verdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor de x aqui, é resolver uma equação do primeiro grau. Observe. O assunto é função do primeiro grau. No edital não tem equação. Só que a equação do primeiro grau e função do primeiro grau andam juntas. A mesma coisa. Então, como é que eu faço para resolver isso daqui? Eu passo esse 4,32 para o outro lado. Vai ficar assim, 65,28 menos 4,32 igual a 2,54x. Ok? Vindo para cá, tá? Vamos subtrair essa continha aqui, ó. 65,28 menos 4,32. Beleza? Então aqui eu faço a subtração simples. Então, subtração aqui normal, né? Eu vou subtrair, então fica 2 para 8, 6, né? 3 para 12, falta 9, vai 1, 5 para 5, 0, 6 aqui. Então 60,96. Então o resultado dessa subtração aqui dá 60,96 igual a 2,54x. Bom, se isso aqui é igual a isso, é óbvio que 2,54x é igual a 60,96. Alguma pessoa poderia estar com essa dúvida assim: Bandana, você passou para o outro lado, né? Não mudou o sinal? Veja só. Se eu passar para o lado de cá, eu iria mudar o sinal. Se eu passo para o lado de cá, eu vou mudar o sinal. Concorda que menos com menos já continuar sendo mais? Por isso que eu não alterei. É aquela coisa. Quando eu digo assim, pessoal, A é igual a B. Você diz, beleza. Se você disser assim, então B é igual a A, né, Bandana? Eu digo, lógico. Exatamente isso. Se A é igual a B, B é igual a A. Se esse é igual a esse, é porque o outro é igual ao outro. Então, x vai ser igual a 60,96 dividido por 2,54. Olha aí, outra coisinha que pode derrubar algumas pessoas. Inclusive, a gente falou sobre isso, que é o quê? Divisão com número decimal. Por que divisão com decimal derruba muita gente? Porque é base. E às vezes as pessoas se preocupam mais em não, porque logaritmo, é trigonometria, a gente tem que estudar o que o edital pede, esquece dessa. Por isso que eu falei sobre isso no começo. Às vezes, talvez um aluno ou outro possa pensar assim, mas aí fugiu do edital. Não fugi.
Pode confiar. Eu ia fugir de edital se eu fosse ensinar para vocês MMC, MDC, que isso aí é de um edital mais antigo, né? Mas isso aqui, não, isso aqui é importantíssimo, tá? Aí vamos lá, dividir com decimal, a gente vai aqui, ó. 60,96 dividido por 2,54. Aí o que a gente faz para dividir isso daqui? Bom, como tem duas casas depois da vírgula, aqui também tem duas, facilitou meu trabalho. Eu só preciso tirar a vírgula, então fica 6.096 e aqui fica 254. Presta bem atenção, se por acaso aqui tivesse 2,541, eu teria de colocar um zero aqui para ficar 3 e 3, tá? Não é o caso, só não é o caso. Bom, agora que eu fiz isso daqui, eu vou dividir esse número por esse. Bom, divisão por 3 números. Eu separo 3 aqui. Esse número tem que ser maior ou igual, ele é maior. Então, quanto é que eu vou dividir esse por esse? Vai dar quanto? Dá 2, dá 3, dá 4. Se você sabe, você já bota a resposta. Se você não sabe, você pode testar. Nesse caso, é muito fácil de testar e ver que é 2, porque 2 vezes 250 dá 500. Se eu botar 3, dá 750, passa. Então vamos lá. 2 vezes 254. Bom, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Tá aqui, 508. Aí eu faço 8 para 9, 1. 0 para 0, nada. 5 para 6, 1. Pronto, tá aqui. Deu 101, que foi o que sobrou aqui. Ok. E agora, baixa aqui, ó. 6. Deu 1016. E aí, mais ou menos quanto? Bom, 4 vezes 250 é 1000. Então o número é 4. Vamos ver se dá exato, né? Observe que quem é marreco aí já sabe que dá exato, né? 4 vezes 254. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21. Vamos, 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Subtraiu aqui. 1016 para 1016, 0. Ou seja, x igual a 24 km. Opção C. Observe que essa informação aqui, ela foi inútil. Acontece muito. Às vezes ela quer complicar a sua vida. E isso acontece às vezes em questões de concurso. Mas essa é uma questão simples, não é uma questão difícil, é uma questão simples e tranquila. Dá sim para você conseguir resolver. Essa é uma questão que eu digo assim, é uma questão que você não poderia errar na prova. Essa é uma questão considerada fácil. E aí, agora obviamente é o seguinte, você precisa ter estudado, nem que seja pouco. Você tem que ter uma noção da função, senão você não vai conseguir montar a equação, pelo fato de você não ter a noção. Entendeu a lógica? Então, é isso. Essa é a questão que a gente vai trabalhar, por enquanto, por esse horário. E na próxima aula a gente vai trabalhar com mais questões. Beleza, amigão? Amigões. Um abraço, até a próxima.